maior da casa, ele trouxe essa epistemologia aqui para vocês, trazendo uma coisa muito parecida. E é exatamente isso que você acabou de falar, Roberta, de que sobre todas as coisas, então sobre a natureza. E aí a gente olha, a gente tinha colocado na outra aula também aquele aspecto da destruição. Então, por que é que a coisa chegou aonde chegamos? Porque, de alguma forma, o número de administradores ou de pessoas que vivem realmente de acordo com essa proposta feita de como Deus espera desse homem, isso não vem se cumprindo, né? Então, Deus dono de tudo e de todos, mas aí ele colocou exatamente, acho que ele chegou nesse aspecto aqui para vocês, que pelo que você está falando, ele falou para mim que ele foi até o slide 6, mas pelo que você está falando, ele passou esse aspecto aqui para vocês, correto? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que esse slide não passou, não, Marinês. Porque ele falou para mim que ele foi até o 6, então esse aqui é o 7º. Então, quando a gente fala de mordomia, e aí a gente chega nesse aqui, ele vai colocar, e eu já tinha falado isso para vocês na outra aula, a questão de que essa mordomia, ela chama de cristã justamente porque só alguém que é realmente discípulo, alguém que realmente teme a Deus, tem preocupação com esse mandato que ele recebeu. Então, a mordomia espiritual do cristão. Então, a prática do amor, é essa a proposta, a prática do amor, ela resolveria esses nossos problemas ambientais e de relacionamentos de uma forma minimamente satisfatória. Eu, às vezes, quando eu dou aula de ética na faculdade, eu pergunto para os alunos e eles não conseguem me responder. Eu falo para eles, se todos nós chegássemos a uma conclusão de que um dos blocos está certo, então, por exemplo, se todo mundo, o mundo todo, todos chegassem à conclusão de que o cristianismo, que a mensagem da cruz, que a salvação, que Deus é criador do universo, se todos, em consenso, crescem nisso e vivessem de acordo com o cristianismo, o mundo seria melhor ou pior do que estamos? O mundo seria quase perfeito. O problema é que a prática, às vezes, se diz e não se pratica o que se fala, né? Então, isso é um problema sério. Isso, então a gente tem aí 2 lugares, Elton. Um é esse mesmo, se a gente fosse coerente com o que a gente diz que acredita, o mundo seria quase perfeito, como a Roberta acabou de falar. E aí a outra questão é, primeiro, nós não temos um mundo que compartilha das mesmas crenças, e dentre os que compartilham das mesmas crenças, a gente tem a incoerência. E aí, quando a gente vê esses textos aqui, uma das coisas que me faz pensar é justamente na força da coerência. E a mordomia cristã seria nesse sentido, de que todos nós, então, a primeira mordomia que a gente teria seria a mordomia do amor. Então, é a mordomia espiritual. E quando a gente tem esse lugar da mordomia espiritual, a gente faz uma hierarquia de prioridades. E exatamente, eu entendo que é isso a proposta do mordomo. Ele dizer, hoje é o dia que a gente faz qual parte do trabalho? O que está faltando aqui? Então, é essa administração da casa, e aí a gente até falou isso, que a casa espiritual sois vós, diz a Bíblia. Então, o mordomo, ele foi posto
ele fala assim que o espírito habita nessa casa espiritual que sois vós, o espírito habita, e nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Deus, a gente deixou de ser dono dessa casa também. Então, o que a gente vê é essa má administração da casa. Então, na mordomia espiritual do cristão, que é colocada pelo autor aí que eu e o Marcelo estamos nos baseando, o autor ele traz o fariseu que foi tentar testar Jesus e ele indagou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Em Mateus 22:36. E a resposta foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então ele fala, desses dois depende toda a lei e os profetas. Ou seja, todo esse ordenamento que a gente tem de vida e toda essa nossa responsabilidade espiritual, ela advém de termos feito esse acordo de prioridade. Então, a partir daqui, eu estou entregando esta casa, eu estou assumindo que esta parte... eu falo assim, nem é entregando, né? Eu acho que nem entregando. Qual é a palavra, o erro da gente falar entregar? Porque, na verdade, tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus... Você só está assumindo que você não é seu. Exatamente. Ou seja, eu só estou dizendo, olha, parece que eu estava com uma coisa aqui que não me pertence, eu queria dizer que eu realmente reconheço que é teu. E é isso, a gente às vezes fala entregar como se fosse alguma coisa que tivesse sob nossa jurisdição. E hoje eu vejo muito, quando a gente pega a teoria existencialista, por exemplo, eu olho e falo assim, gente, como a gente é pretensioso como ser humano, né? Então, aqui ele está falando que o lugar da mordomia espiritual é dizer, isso não me pertence. Deus em primeiro lugar. Então, eu amo, na minha hierarquia, é aquele zelo que a gente até vê na parábola dos talentos. Então, quem é, pois, o administrador? É para que quando o Senhor vier, vai encontrá-lo fiel. É aquele que sabe que a casa não é dele, mas que ele tem um zelo pelas coisas da casa como se fosse dele. Então, a mordomia aqui é essa hierarquia de prioridades, hierarquia de comprometimento. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente no momento atual, nesse mundo pós-moderno, eu não vivi em outro, né? Então, mas nesse momento que a gente tem vivido, essa história, nessa linha temporal que a gente vive, século XXI, essa questão existencial dessa própria... tudo é meu, né? Então, a gente fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, a opinião é minha, eu dou a hora que eu quiser, tudo é muito nosso. E muitas vezes a gente nem coloca Deus no primeiro lugar e não coloca o próximo em lugar nenhum. Então a gente acaba vivendo de uma forma extremamente egoísta. E aí a mordomia cristã vai nos alertar, né? Porque eu sempre falo que escola dominical não é para ensinar o novo sempre. Às vezes, eventualmente, a gente aprende uma lição nova, muito nova, impactante. Mas na maioria das vezes, ela tem essa função de nos lembrar e nos provocar por um tempo uma reflexão. E como a gente... às vezes esse impacto, às vezes ele não chega, então a gente volta e traz de novo, e de novo, e de novo. Assim como a comida que a gente come, a gente não lembra o que comeu segunda-feira passada, mas foi ela que nos manteve saudáveis e vivos, assim também a gente faz com a palavra. E a mordomia espiritual do cristão, então, passa por este lugar de lembrar-nos nesta manhã dessa hierarquia, do que são as nossas prioridades. Não temos como viver
uma mordomia plena se a gente primeiro não entender a quem pertence. Então, começa daí. E depois, sabendo a quem pertence, o que vai acontecer conosco é que tudo que a gente faz, ela vai manifestar isso no comportamento em relação ao outro. Aqui ele coloca que Deus merece o nosso amor porque ele nos amou primeiro. Ele nos dá tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E a gente vai ver isso, até a nossa espiritualidade, a gente é capaz de amá-lo, porque ele nos atraiu para ele e nos amou primeiro. Então, a partir daí, como que eu posso me apropriar de alguma coisa em relação a alguém que tanto deu? Então, é quase como... É abusivo da nossa parte olhar para toda a benevolência recebida e não corresponder, mas é o que acontece. E é por isso que o mundo está como está, porque a gente não... Muitos não reconhecem e os que reconhecem não hierarquizam isto. Então ele fala, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Nada, não foi pela minha virtude, não era porque eu era bonzinho, era porque ele quis que fosse assim. Então, recebemos de Deus um favor, não somos donos de nada, e aí o que ele espera então de nós? Que a gente minimamente seja capaz de amá-lo pelo que ele fez, de entregar nossas emoções, nosso intelecto a ele. Eu acho muito lindo quando no texto fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E, então, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de resolver problemas, as nossas emoções, tudo deve ser devotado a Deus. É uma entrega total. E eu acho que a nossa questão da mordomia é isso, que a gente faz isso muito parcialmente. A gente administra algumas coisas. Não sei quem já estudou... quando a gente fala do trabalho, o trabalho tem o que seria o trabalho ideal, né, a meta, o que foi estabelecido, e o trabalho real, que foi aquilo que cada um entregou. E eu acho que quando Deus olha lá a nossa meta e o trabalho real entregue por nós, ele fala assim, estão administrando mal, hein? Estão administrando muito mal. Então, aqui ele fala que Maria quebrou o vaso de alabastro e derramou todo o perfume sobre Cristo. Ela não reservou nada para si. E nós devemos fazer o mesmo. Então, a gente, daquilo que era a expectativa de Deus, daquilo que a gente oferta, então, muito dessa mordomia, ela se perde nesse caminho, por isso aquilo que a gente falou no começo. Se o mundo fosse todo de cristãos, será que estaria resolvido e cairíamos nesse mundo perfeito? Só se nós fizéssemos essa entrega total e vivêssemos dessa devoção, mas isso, na nossa imperfeição, é impossível. E aqui em Apocalipse 4:10 fala que lá no céu isso será possível, ou isso será a realidade. Então ele fala que lá no céu os 24 anciãos prostravam-se diante do que está sentado no trono, adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, 10 e 11. Não sei onde vocês trabalham, se vocês veem as pessoas lançarem suas coroas ou chamarem para si a glória. Qual que é mais comum? Olha, Marineide, a gente sempre
tem um problema em todo o trabalho de pessoas que estão querendo aparecer mais do que são reais. Quando a pessoa aparece e ela tem conteúdo, ela tem qualidade, normalmente não dá muito trabalho. Agora, quando a pessoa, só se ela é colocada num cargo de visível com influência, e se ela não tem conteúdo, normalmente isso dá problema. Então, a gente gosta de aparecer. Faz parte da nossa parte humana essa vontade. Uhum. A gente tem que lutar contra ela um pouco. Um pouco? É uma guerra infinita. Eu falo, gente, às vezes você fica olhando. A gente tem. Há 2 semanas atrás eu tive uma coisa assim. Você fala para você, tá? A gente é responsável por divulgar projetos. Qual que você divulga mais? O seu projeto. Então, não, nós não somos, nós não estamos vendendo o nosso peixe, nós estamos divulgando os projetos. Nós, aqui, nesse momento, nós somos o pessoal de divulgação. Quando você olha a quantidade de vezes que o projeto de A, de B, ou de quem é o divulgador foi divulgado, eu falo, a gente está sempre chamando. Então, ou seja, nós não estamos dando para que ele nos devolva. A gente está reservando para nós mesmos muita coisa que os anciãos diante do trono, eles colocam as coroas diante do trono, dizendo, digno és, é o Senhor que é digno de receber a glória. Eu acho, às vezes, não sei, quando vocês assistem algum jogo de futebol, qual é o gestinho que as pessoas fazem quando fazem um gol? Muitos jogadores fazem. Não sei quem já reparou. Já viram isso? Com os braços mais abertos, né? Claro. Ô Marineide, é interessante a gente observar uma coisa, né? Hoje muita gente posta selfie, né, de almoço, de coisa, uma verdadeira ostentação, e eu não vi até hoje, por exemplo, pelo menos que eu recebo aí, o cara, por exemplo, mencionando agradecimento a Deus por ter aquela alimentação, por exemplo, né? Um exemplo. Então, na verdade, é muito eu mesmo, né? Ah, eu consegui isso, eu tenho isso. Então, é interessante isso. Olha o conforto que eu dou para minha família. Então, eu falo, às vezes a gente vê aí o pessoal lá com os dedinhos levantados. Será que realmente aquilo lá significa que a gente não reservou nada para si, que realmente a glória é dada a ele, não a mim? Então, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, significa que você já compreendeu que, a partir do momento que você reconhece que o que você é, o que você tem, ou aquilo que lhe foi confiado por Deus, a perspectiva muda. Mas é isso que a gente fala, né? A gente precisa estudar muito isso, porque são lições difíceis de entrar na nossa caixinha, né? Na primeira oportunidade, o que a gente faz com a coroa? Põe na cabeça. Põe na cabeça. Então, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, na outra versão, não reservou nada para si. Era algo extremamente precioso e valoroso que Maria tinha, mas ela derramou tudo. Os anciãos diante do trono prostram-se e colocam suas coroas. Esse é um reconhecimento de que a ele pertence, ou seja, de toda a alma, de todo o entendimento está sendo entregue a quem pertence. O mordomo foi colocado, não, a gente até no dia que eu falei, que na outra aula eu tinha dito, Deus não passou escritura de nada para nós, nem dos nossos filhos, nem dos nossos bens, nem do nosso trabalho, tá? Então, esse mandamento, ele enfatiza que, na medida em que amamos a Deus de todo o coração, devemos amar o próximo, que é a segunda parte do versículo, como a nós mesmos. Então, a gente não consegue nem a hierarquia primeira de colocar Deus, porque se eu realmente desse conta de colocar Deus, era mais fácil de que o segundo nível acontecesse. Então, a gente sempre fala, isso na psicologia também a gente estuda muito, quando a base, na engenharia também, né, Elka? Quando a base não ficou bem feita, o resto do edifício está comprometido. Se a gente, nossa base, não.
Fica só um pouquinho torto. Então, começou torto, de alguma forma vai virar uma torre de pizza. Então a gente fala, se você não entregou esse lugar primeiro, não entendeu quem é o dono da casa, a segunda camada vai ficar torta também. Então, aquilo que a gente, em relação ao próximo, vai ser comprometido porque é uma cadeia. Então, na parábola do bom samaritano, lá a gente vê depois que Jesus conta a parábola do bom samaritano, o doutor da lei quer saber quem é o meu próximo. Então, ele está de acordo com a parábola, ele diz que o próximo vamos pensar, é quem? Qualquer pessoa que Deus colocou ao nosso lado que precisa do nosso socorro, da nossa compreensão. Qualquer outra pessoa humana que mereça nosso respeito, nossa atenção. Temos próximos que são salvos e temos próximos que não são salvos, ou seja, tem próximo nosso que não compreendeu ainda o ordenamento desse universo e, de alguma forma, a gente precisa ajudar a todos. A Bíblia fala que a gente precisa ajudar ao próximo todo, todos os próximos. Então, a gente precisa, de alguma forma, manifestar esse amor dele para toda a humanidade, mas ele fala principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Já no Velho Testamento, em Êxodo 12:4, eu admiro essa coerência, né? O texto bíblico, ele é todo um Deus imutável, ele já tinha, tanto no Velho como no Novo Testamento, um fundamento da vida cristã. E aí, lá no Velho Testamento, aqui ele está orientando no Novo Testamento. E no Velho Testamento, quando ia se celebrar a Páscoa, tinha uma determinação da lei, do costume, da lei cerimonial, do costume da época, que ao celebrar a Páscoa dizia, lá em Êxodo 12:4, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas. Ou seja, se sua casa tem 3, um cordeiro dá para 7 pessoas, é para você estender esse convite para um seu próximo. Então, era para, de alguma forma, esse compartilhar não só do material, mas da vida espiritual com o outro também, porque a celebração da Páscoa tinha essa coisa da festa, mas muito mais ele tinha de dizer quem era o cordeiro. Então, a gente compartilhar o físico, mas compartilhar a mensagem que isso traz. Então, compartilhar o cordeiro com o próximo significa tanto materialmente, a carne, mas muito mais a mensagem do cordeiro pascal, que é Jesus. E quando a gente transmite essa mensagem do amor de Jesus para outra pessoa, não tem maior gesto de amor que a gente faça, porque salva não só o corpo físico, mas salva a alma dessas pessoas, tá? Então, nessa palavra aí, a mordomia, então, a partir do momento que a gente tem essa mordomia espiritual do amor cristão, a gente também tem a mordomia da fé, que ela foi nos imputada. Eu gosto sempre dessa palavra porque às vezes a gente fala que quase como se fé fosse uma coisa muito mágica, que eu tenho gerenciamento sobre quanto, e fala que a fé foi imputada. A palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos nas providências de Deus, e ela é essa convicção de coisas que se esperam. Hebreus 11:1 fala que a convicção coisas que se esperam e fatos que se não viram, coisas que se não veem, acho que é trocado, de coisas que se esperam e que se não veem. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo que, primeiro,
Qual é o alicerce então de uma vida, de uma boa casa? Então, o fundamento, a base é a confiança em Deus. Então, todo o restante em relação à vida cristã estará comprometida se não for a fé o fundamento. Então, às vezes, a gente vê muita gente ainda fundamentando a sua própria salvação ou a vida cristã naquilo que ele faz, ou da bondade dele, ou do amor dele, da misericórdia dele para com o outro. A Bíblia fala que o fundamento é a confiança, é a base, é Deus. A partir disso, nos nasce a esperança, a capacidade de confiança. Então, ela nos faz, não só em relação ao que eu estou vivendo hoje, mas em relação às coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então, ela nos dá convicção antecipada, ou a emunar, a considerar verdade algo que eu não vejo hoje. A gente só pode ter esse manejo disso na vida cristã, porque também recebemos. Mas a partir do momento que recebemos, uma vez que ela foi dada a nós, a gente precisa trabalhar isso no dia a dia. Por quê? Porque é a partir da nossa vivência, da nossa postura frente às diversas situações, das nossas convicções de coisas que não estão sendo vistas, que nós conseguimos dar testemunho para os outros. Então, as pessoas, quando eu vivencio uma vida alicerçada em Jesus, em Deus, quando eu realmente tenho um manejo com as situações e com os problemas do dia a dia de uma forma mais de segurança, e quando eu dou provas de que eu tenho convicções que extrapolam aquilo que os meus olhos veem, a nossa vida serve de manifestação para as outras pessoas da mensagem do Evangelho. Então, quando eu bem administro a minha fé cristã, a minha própria vida serve de pregação para as outras pessoas. Então, se alguém puder ler 1 Tessalonicenses 1, versículos 7 e 8, ele é uma exortação exatamente sobre essa fala da pregação pela vida, mais do que pelas palavras. Então vamos lá. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra. Mutou. Opa! Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que coisa mais bonita! Uma vida tão bem administrada, tão fundamentada, tão coerente, que é aquilo que você mesmo leu, você mesmo falou no começo, Elton. É uma vida tão coerente, você traz uma mensagem, eu vejo isso tão bem administrado na sua própria vida, você não é incoerente. Então, nem você precisa pregar muito, porque a sua própria vida, porque bem administrada, porque compreendido quem é o fundamento, o que você edifica sobre isso é sólido e faz todo sentido. Então, esse eu acho que é um dos nossos grandes problemas da mordomia, é a questão dessa nossa incoerência entre a presença do dono da casa ou não no dia a dia. Então, eu falo que a gente é o que a gente faz quando ninguém está vendo, mas a gente não consegue ver quando Deus nunca deixa de ver, mas a gente age como se agora ele não estivesse vendo. Terceira manifestação, a fé como patrimônio espiritual.
Então, a fé cristã é o depósito espiritual. Então, eu até imagino que essa dispensa, ela tenha que, de alguma forma, ela ser bem suprida, a gente ter abastecido as nossas dispensas, tá? Então, porque de onde vem o patrimônio espiritual? São os valores, elas são de valor e virtudes inestimáveis. Então, a Bíblia fala lá para a gente guardar a nossa coroa até o dia de Cristo, Apocalipse 3:11. Ao escrever para Timóteo, Paulo também, já bem próximo de quando ele já estava, já bem velho, já tinha conduzido Timóteo já estava no ministério, ainda era jovem, mas já estava no ministério, ele fala, eu fiz isso, eu lidei, eu recebi esse conhecimento, essa mordomia, essa missão do Pai, eu lidei com ela, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Então, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. E agora, o que eu espero de você é que você também, quando você for, você esteja preparada. Então, o que ele fala, mas tenha a mesma expectativa, viva do mesmo jeito. Então, guarde a sua fé, porque ela é o seu patrimônio. Então, Paulo estimulava Timóteo nessa questão dessa valoração. Então, a fé é o maior patrimônio. Ela diz respeito a bens eternos. Então, a gente se encantou tanto com o mundo que tem... Eu falo assim que a gente fala de até eu vejo com pastor isso. O pastor prega tanto a vida eterna, mas quase que eu fui ter com Jesus, mas graças a Deus eu não fui. Então, os nossos apegos muitas vezes são a tesouros, outros que não, ao tesouro espiritual. Paulo, ele fala que o morrer é lucro. Ele falava. Por quê? Porque ele colocava, realmente, ele guardava um tesouro, ele era corajoso, ele tinha esperança, convicção. Tudo isso fazia ele alguém coerente daquilo que ele ensinava com aquilo que ele vivia. Eu não sei se vocês já ouviram. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem que Paulo era arrogante. Vocês já ouviram isso? Alguém já ouviu? Não? Já ouvi várias vezes que Paulo é arrogante. Eu considero Paulo coerente, diferente de arrogante. Se ele falar que ele não vivia, ele estava sendo coerente se ele realmente vivia. E ele chama para si, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pô, o cara se apropriou realmente daquilo que foi dado a ele. Ele falou, eu já passei por isso, eu já passei por isso, eu já passei por isso, mas a minha fé está fundamentada. Eu guardei a fé. Isso é o meu patrimônio. E eu tenho que ir lá diante do meu Pai, ele vai me dar uma outra recompensa. Então, é uma forma, isso é mordomia da vida. Saber estabelecer prioridades. Um outro lugar que o autor coloca que a mordomia vai chegar é no manejo daquilo que Deus nos deu. E entendendo muito bem que Deus nos deu. A questão dos bens materiais, o cristão deve, a gente fala que é o pilar da vida cristã. Então, e Calvino exaltou muito isso quando a gente estuda a ética em Calvino, ele rebate muito o ócio em que os cristãos da Idade Média estavam vivendo. Então, no momento da reforma, uma das coisas que ele faz, gente, vocês foram chamados para transformar o mundo, vai trabalhar, vai ficar aí só, enquanto estiver aqui, trabalhe, produza, transforme esse mundo, faça dele um lugar melhor. Ele sempre trabalhava essa questão da força do trabalho, porque por muito tempo se viveu de contemplar e esperar a volta de Jesus, simplesmente.
Então, muito da reforma protestante ela trouxe para a gente, e a mordomia cristã a gente entende que ela está fundamentada no trabalho. Lá em Gênesis, a própria Bíblia já fala que do suor do teu rosto comerás. Então, mordomia dos bens materiais, a parte obtidos, bens, riquezas obtidas por meio do trabalho honesto, bênção pura, recebe, viva bem, coma bem, passeie bem, ok? Isso é bênção. Mas o que não é ruim da vida como mordomia, a preguiça ela é considerada pecado. O preguiçoso lá em Provérbios é advertido a viver olhando para os bichinhos e aprendendo com eles, né? Então, vai ter com a formiga o preguiçoso. Acho que todo mundo aqui é razoavelmente trabalhador, né? Eu falo que eu trabalho muito mais do que eu gostaria. Eu gostaria de trabalhar um pouco menos. Eu não gostaria de ganhar nem um centavo a menos do que eu ganho. Gostaria de ganhar muitos centavos a mais. Não só centavos, mas como reais e quanto viesse, mas não de trabalhar mais do que o que eu já trabalho fisicamente. Eu acho que eu trabalho muito, tá? Mas o trabalho, ele foi estabelecido por Deus, faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas, é importante para a nossa saúde psicológica. Eu acho até que no momento que a gente vive, eu não sei vocês, se a gente fizer uma média aqui de quantas horas cada um de nós trabalha, se ela extrapola aquilo que é o esperado, mas eu acredito que sim. A maioria de nós, hoje em dia, nós temos que tomar um cuidado em lugar de ser o preguiçoso, o que a gente tem visto aí também, que não deixa de ser uma mordomia mal feita, é a questão dos workaholics. A gente tem hoje muita gente que vive para o trabalho. Também não é mordomia. Tem gente que é gananciosa, então pelo querer ter, tem gente que não é só pelo querer ter, porque isso é como se fosse o seu fundamento. Então, a questão de obter os bens materiais. Então, o que eu fiz? Eu inverti a ordem, eu coloquei na estrutura, na base, algo que não realmente me sustenta a longo prazo. Então, o firmamento, o fundamento é Deus. Então, tem muita gente querendo colocar o material no fundamento. O trabalho é importante, ele nos... Hoje em dia a gente fala que nos identifica de alguma forma. Você fala assim, ai, a Aninha tá namorando. Ai, o João tá namorando. O que ele faz? O que ela faz? Não trabalha, nem estuda. Nem, né? Ele é Esse nem. exemplo seu aí tá um pouco estranho, hein? 2 nomes muito comuns para mim. Não, eu li num livro sobre esse exemplo. Joiana, pô, tem exemplo diferente, não? Não, mas você gostaria que chegasse um neném na sua casa? Minha mulher respondeu que não. Lógico que não. A gente não quer. A gente não quer. A gente quer alguém que realmente goste. Tenha. Eu falo, neném é um terror. É um terror. Nem trabalha, nem estuda, nem quer nada com nada. A gente não quer isso. Então, a mordomia dos bens, ele passa por esse equilíbrio. Então, o que Deus nos deu deve vir do trabalho, deve vir da honestidade. Não, eu acho que eu gosto muito da teoria da virtude, da ética da virtude do Aristóteles, quando ele fala que a gente precisa tudo na moderação. A virtude está no caminho do meio, ou seja, eu não posso ser um preguiçoso, mas eu também não posso viver simplesmente um workaholic que só vive do trabalho. A virtude estaria no caminho do meio. Deus fala que é para a gente, até a Roberta lembrou da questão da mordomia da cultura, do ambiente, e o trabalho é essa possibilidade da gente transformar o ambiente. E quanto à honestidade, o texto eu grifei o 2 Tessalonicenses. Já passei. 2 Tessalonicenses 4. Primeiro, né?
O primeiro, desculpa, é por isso que o meu não está tendo 4. Pode ler se quiser. Eu fui no segundo e acabou antes. Exatamente, eu também fui. Deixa outro ler, né? Uhum. Ele fala que, eu vou ler, vai. Diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que não vos porteis, desculpa, o contrário. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Isso também tem a ver com o testemunho, isso também tem a ver com aquilo que a gente mostra para o mundo a partir daquilo que foi primeiramente priorizado na nossa vida. Então, o trabalho, ele é uma forma da gente obter o nosso ganho e bem administrá-lo para servir de testemunho para os outros e não vir a precisar de nada. Aí coloca aqui que não é pecado ser rico, nem é virtuoso ser pobre. O Calvino bateu muito nisso na Reforma Protestante do século XVI, porque muito dos mosteiros e daquela vida do ócio contemplativo, ele falando que, gente, não tem virtude nenhuma fazer voto de pobreza para alcançar a salvação. Ele falando, gente, salvação, o Romanos está ali justificado, pois, mediante a fé. Não é daí que vem. Então, não há virtude em ser pobre, não há nada de errado com ser rico. O que a gente sempre deve pensar no manejo das mordomias cristãs é que nada a gente deve evitar os atalhos, os caminhos fáceis. Então, saiu até uma reportagem aqui, acho que está na... Não sei se é essa aqui. Olha essa, parece cocaína, mas é day trade. As pessoas, nem isso é o menor problema, mas tem muita gente deixando de produzir, transformar o mundo para especular e muita gente perdendo dinheiro, porque quer dinheiro pelo caminho fácil, jogos, loterias, apostas, grandes riscos. Então, sempre que um ganha, os jogos, as pessoas perdem. Eu trabalhei, acho que eu já até comentei isso numa aula que a gente deu há muito tempo atrás, o ano passado, sobre jogos, acho que eu comentei dessa pessoa. Eu trabalhei com uma pessoa que ela ganhava... Eu era do RH nessa época, ela ganhava 16 mil reais por mês na nossa empresa, mas ela tinha outras fontes de renda. E ela vivia de empréstimo consignado. Eu falava, não é possível que uma pessoa que ganha isso consegue ficar tão endividada. Aí ela joga e perde tudo, aí ela faz empréstimo, paga aquela dívida, quando termina aquela, ela acredita que agora vai, e ela vivia nessa tentação e do ganho fácil. Ela queria mais, e realmente era um problema. Depois ela passou a beber e aquilo vai engolindo a pessoa. Então, aqui o 1 Timóteo já discutia isso. Então, a mordomia do cristão em relação aos seus bens é a coisa do trabalho, da honestidade. Nada que vem muito fácil. Você deve fugir disso, porque para nos levar e sermos enredados é muito fácil. Então, ele fala, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, muito sofrimento vem por conta muitas vezes dessa ganância, dessa expectativa de caminhos curtos e ganho fácil. Então, o cristão... Oi. Deixa eu defender um pouquinho uma tese aí, que é o seguinte, como a gente vinha tratando aqui, ou seja, o trabalho produz riqueza. Uhum. Quando você tem um ganho que não houve trabalho, provavelmente ele está sendo retirado de outro. Então, o azar tem tudo a ver com isso, né?
É aquele negócio, o jogo do azar. Gente, se alguém ganhou, alguém perdeu. Com certeza. Então, é aquele negócio, se não houve uma geração de riqueza pelo trabalho, do suor do rosto lá, ou seja, essa troca somente de dinheiro indo para um lado para o outro, se alguém está ganhando, se alguém está perdendo. Isso. Há uma outra dificuldade aí também de entender, ou seja, se alguém ganhou, ele tem que, de repente, pegar e devolver de volta. São situações difíceis, julgamento complicado, implicações grandes. Mas é aquele negócio. Então, o trabalho honesto é o pregado, é o solicitado. Isso. Essa coisa da mão, enquanto um ganhou, que é o que está acontecendo, né? Quando eu ganho dinheiro, alguém no azar, nos jogos, nesses caminhos fáceis, até alguns tipos de investimento, fala assim, alguém ganhou, mas muita gente perdeu. Então, para A ganhar lucro, B e C levaram prejuízo. Então, porque esse cresceu, 2 perderam o mercado, e aí aquele ganhou, mas o resto perdeu. Então, assim, essa coisa da riqueza, acho que há 2 semanas atrás vocês falaram dos pecados, né? O tripé de pecado, então, concupiscência dos olhos é antiga, a soberba. Então, a gente está falando todo tempo a gente está falando de uma desses lugares, e o nosso coração na riqueza é um problema. Então, ele fala que a gente não tem nada de errado, desde que honestamente obtido e bem administrado. Então, mas eu dou o dízimo, eu já dou o dízimo, eu trago o meu dízimo fielmente à casa do Senhor. Eu falei assim, eu falei pro Dada, esse segundo parágrafo aí, eu tinha visto no material, falei, não vou pôr não, vamos falar que eu estou pedindo para ajudar o pastor. Aí o Marçal que pôs esse parágrafo aí, tá? De ajudou. O pastor, é importante que o pastor viva de forma modesta e sem qualquer ostentação. Ok? Então, devemos escolher uma igreja bíblica séria, onde o pastor viva de forma modesta e sem qualquer ostentação, para entregarmos nossas ofertas e dízimos em benefício do rei. Então, ele fala que uma das coisas da mordomia é a questão das nossas entregas, de nossos dízimos. Eu fui criada com uma mãe que minha mãe, se ela vendesse um sorvete, ela tirava a parte do sorvete que colocava de lado. A vida inteira a gente viveu com isso. E ela ficava, vocês estão dando dízimo, vocês estão dando dízimo. A gente sempre teve muito ensino disso. Então, muita gente não aceita dízimo, mas tem muita gente que aceita dá o dízimo e fala, o resto é meu, eu faço o que eu quero. Também isso não é mordomia cristã, né? Porque até daquilo que nos fica, tudo pertence a Deus. A gente devolveu 10%, mas administrar bem aquilo que nos foi dado, sem insensatez, né? Então, lá no Velho Testamento já, o conceito do dízimo, ele precede a lei e ele aponta para o tempo da graça. Abraão entregou dízimos a Melquisedeque 400 anos antes da lei ser promulgada, ou seja, antes de Moisés receber as tábuas da lei no Monte Sinai, Abraão já dava dízimo. Então, dízimo é coisa antiga e que tem crente que até hoje não digeriu ainda. Por quê? Porque, no primeiro lugar, a gente sempre vai achar que isso quem obteve fui eu, pela minha própria capacidade, pelo meu bom estudo, porque eu sou inteligente. Então, a gente nunca não conseguiu chegar naquela primeira lição. Então, se o fundamento não foi bem feito, o restante vai sair torto e a minha compreensão vai sair torta. E aí a gente sempre vai olhar só para o meu lado e não para o bem do outro. A gente vai querer mais e mais, eventualmente, sabendo. Só que aqui, quando a gente olha para Deus, para esse fundamento que é muito maior, a gente consegue alinhar essas prioridades melhor. Então, na conclusão desse conteúdo, deste capítulo especificamente dessa temática, fica a lição: a fidelidade em tudo não é a fidelidade de dar o dízimo,
até da utilização do restante do que você recebeu. Não é a fidelidade simplesmente em relação a ser um bom com amor à sua família, é amor ao próximo, não é só ter fé em Deus, é compartilhar a sua fé com o outro a partir do seu exemplo. E aí ele fala, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Assim, a riqueza, a grandeza, o reino eterno, ele é muito maior do que isso aqui. O problema é que a gente não olha além e a gente vive o hoje como se ele fosse, como se não houvesse um amanhã eterno na presença do Pai. Então a gente pega a casa do Senhor, que nós fomos postos para administrar, e a gente toma conta dela e vira o primeiro comando da capital. Só que ele pertence a Deus. Então, que a gente tenha discernimento para viver um pouquinho melhor, para lembrar amanhã de alguma forma manifestar a nossa mordomia cristã, porque o Senhor do reino vai voltar. E que ele tenha misericórdia de nós e que o nosso coração esteja disposto a aguardar este dia com fé, com discernimento e com mordomia da nossa vida cristã. Que ele nos ajude a todos, porque não é uma tarefa simples cuidar disso. Ok? Amém? Amém e amém. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos terminar hoje nossa oração, nossa aula com uma oração? Vamos pedir misericórdia de Deus sobre nós. Valdemar, se está aí, você pode orar por nós? Sem dúvida. Por favor. Primeiramente, agradecer a tua aula, viu, Marinete, que foi extraordinária aí, abordando com bastante sabedoria aí, aquilo que realmente a gente tem que se preocupar, né? Não fazendo terrorismo, né? Mas os tempos estão, sim, próximos, né? E quanto mais a gente adia ou procrastina essa entrega para Deus, essa administração certa, usar bem aquilo que Ele tem nos dado, pode ser tarde, né? Depois. Então, então esse tempo tem que ser muito bem aproveitado e cabe a nós mesmo isso aí, tá certo? Vamos orar. Amém. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque mais uma vez pudemos apreciar, ó Deus, estudar a Tua palavra, ó Pai, para nos ensinar, ó Deus, o caminho que devemos trilhar, o caminho que devemos seguir, aquilo que devemos fazer, ó Deus, constantemente, ó Pai. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos alimentando espiritualmente. Dá-nos um bom domingo, ó Pai. Sei, ó Deus, com aqueles que estão adoentados, aqueles que estão em leitos de UTI, ó Pai, dá-lhes o conforto e a cura se for de tua vontade. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Perdoa os nossos pecados e te agradecemos tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então, gente, obrigada pela companhia de todos. Se alguém quiser complementar, criticar, acrescentar, contribuir, corrigir, reparar, eu falo toda vez para o Carlos Haddad que o Valdemar ele é muito gentil, ele sempre dá um feedback e é sempre positivo, né? A gente sempre foi muito bem. Ele deu joinha. Ele dá um joinha, ele é muito generoso com a gente. Marineide, quando começou a aula, achei que a irmã gêmea, quase gêmea, estava do lado aí, viu? Sério? Tinha aí, ó, minha irmã, só o lado direito. E essa modernidade de colocar o fundo aí de Nova Ai, gente, eu dou aula com fundo, porque aluno fica especulando a casa da gente toda hora, né? Às vezes eu tenho que mudar de... Por exemplo, quinta-feira eu dei aula da casa do meu filho. Como eu uso sempre o mesmo fundo, eu posso estar em qualquer lugar, eles não têm nada... Então, eu uso sempre um fundo. Eu uso um do Mackenzie, que é uma parede do Mackenzie para dar aula.
um detalhe do mau funcionamento do fundo. Quando você mostrou a revista, a hora que você sai do lado do seu cabelo, ele corta. Exatamente, ela tem a gente faz isso, e pior que quando a gente filma para ir para o YouTube, porque agora um monte de coisa que a gente faz vai para o YouTube, que eu odiava a câmera, agora, por isso que eu falo, tem hora que eu falo que eu prefiro ver o slide do que a minha cara. Se descobriu, né? Nossa, não, agora não tem jeito, né? Se você não fizer isso, você é obrigada a gravar toda a aula, então tá lá. Aí depois eles sobem, eu falo, gente, tira isso daí. Mas faz parte. Gente, bom dia para vocês, Deus abençoe. Bom dia. Até mais. Bom dia para todos. Tudo de bom a todos aí, hein? Um bom domingo. Bom dia. Tchau, obrigada. Obrigada Tchau, a gente. vocês. Tchau, tchau.